Olá, alunos do nono ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilson do Nascimento, do componente de Geografia, vocês já me conhecem, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o que nós temos para a presente aula. Estamos na aula de número 13, onde nós iremos tratar da nossa revisão e avaliação, e a gente vai começar com o conteúdo da nossa aula de revisão. Vamos lá! Bem, antes de começar essa aula de revisão, eu gostaria de reforçar aqui um ponto com vocês que eu acho muito importante, tá? Todos os conteúdos que forem abordados aqui durante esta aula de revisão, eles estarão presentes na avaliação de vocês, de uma forma direta ou de uma forma mais indireta, mas estarão presentes na avaliação de vocês. Portanto, fiquem muito atentos, façam as anotações de vocês para que vocês possam utilizar esse conteúdo que a gente vai debater aqui e aproveitar para resolver as questões das avaliações, da avaliação de vocês, certo? Feito esse esclarecimento, a gente começa com os principais conteúdos abordados durante as aulas aqui da unidade de número 1. Bem, durante as aulas da unidade 1, nós falamos ali sobre o processo de desenvolvimento e ascensão econômica das principais economias, dos principais países europeus. E aí nós destacamos 4 países: o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Itália. E a gente verificou como esses países conseguiram ali alcançar o seu desenvolvimento industrial. Destaquei para vocês que os europeus, de uma forma geral, eles foram os pioneiros na Revolução Industrial. Não esqueçam que a Revolução Industrial, ela começa na Inglaterra no século XVIII, certo? E se espalha ali pelos países europeus de uma forma geral. Outro ponto importante, durante muito tempo, os países europeus, de uma forma geral, eles lideraram ali esse setor industrial, até porque foram ali os primeiros países a se industrializar, certo? Bem, Reino Unido, França, Alemanha e Itália abrigam ali em seus territórios as principais regiões industriais do continente europeu. E esses países, né, Reino Unido, França, Alemanha e Itália, eles formam ali as principais economias do continente europeu. E as suas economias figuram ali entre as maiores do mundo, certo? Bem, tenho aqui um mapa que mostra a espacialização dos principais centros industriais que nós temos no continente europeu. Acompanhe aqui comigo. Estão vendo aí o mapinha da Europa, né? E essas áreas em amarelo são as regiões industriais, as principais regiões industriais do continente europeu. E esses pontos que estão em preto são ali outros centros industriais. O que a gente observa? Que aqui na ilha da Grã-Bretanha, né, onde está a Inglaterra, País de Gales, Escócia, a gente observa que a gente tem essa região de concentração industrial, certo? Aqui na parte continental da Europa, a gente tem essa região aqui que pega a parte de Paris, pega também Luxemburgo, pega Países Baixos, entre outros, né? Nessa região já pega aqui do Médio Reno, pega a Alemanha, pega a França. Aqui a gente tem essa região do norte da Itália, que já pega a Itália, a França também, a Suíça, né? E temos outros centros, né, industriais, como em Berlim, em Paris, em Lyon, Zurique, entre outros espalhados ali pela chamada Europa Ocidental. A Europa Ocidental é essa parte aqui do continente europeu, né, mais próxima do Oceano Atlântico. Essa é a Europa Ocidental. Essa mais a leste a gente chama de Europa Oriental, tá certo? Bem, dando continuidade, nós também falamos durante as aulas da unidade de número 1 sobre a distribuição da população mundial, né? Então a gente viu basicamente como a população mundial ela está distribuída ali por continente. Questão de prova, tá? Continente mais populoso que a gente tem é a Ásia, com mais de 4,7 bilhões de habitantes. Isso representa mais de 59% da população mundial. É muita gente vivendo na Ásia, certo? A Ásia é o continente mais populoso que a gente tem. Seguido ali da África,
que tem cerca de 1,4 bilhão de habitantes, isso representa mais de 18% da população mundial. O continente americano ficaria ali em terceiro lugar. Quando a gente soma a população da América Latina e do Caribe com a América do Norte, a gente tem ali aproximadamente 1 bilhão de habitantes, né? Então seria ali o continente americano o terceiro mais populoso do mundo, seguido ali da Europa, com aproximadamente 742 milhões de habitantes, né? E o continente menos populoso que a gente tem é a Oceania, com um pouco mais de 45 milhões de habitantes, certo? Continente mais populoso que a gente tem, a Ásia, certo? Continente menos populoso que a gente tem, a Oceania. Bem, durante as aulas da unidade de número 1, nós também falamos sobre um importante bloco econômico, a União Europeia. E aí eu falei para vocês do contexto histórico que possibilitou o aparecimento da União Europeia. E aí eu falei para vocês que a União Europeia ela não surge com esse nome, né? A União Europeia ela surge a partir do Benelux, que foi a junção, a união de 3 países: Bélgica, Países Baixos, e Luxemburgo, certo? Então, esses 3 países, né, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, deram origem à União Europeia. Eles começaram essa união em 1944, certo? Esses países decidiram se unir porque a Europa, no pós-Segunda Guerra Mundial, estava totalmente devastada, destruída. Ela já tinha vivenciado a Primeira Guerra Mundial e, na Segunda Guerra Mundial, toda a infraestrutura, a indústria, as cidades estavam completamente destruídas. E a Europa precisava se reerguer. Então, esses 3 países que formaram ali o Benelux, eles decidiram se juntar com aquela ideia de juntos somos mais fortes, né? E tentar reconstruir essa Europa. Deu super certo. E aí, outros países começaram também a querer fazer parte do Benelux. E aí, ao longo do tempo, o Benelux foi trocando de nome e mais países foram entrando, né? Ele passou a se chamar, em um determinado momento, SECA, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, depois Comunidade Econômica Europeia, a CEE, e, por fim, passou a se chamar União Europeia. E durante todo esse período foi entrando países. E hoje a gente tem aqui, olha, os países que compõem a União Europeia, certo? A gente tem diversos países: Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, mais aqui à frente a gente tem a França. Enfim, temos diversos países do continente europeu que fazem parte da União Europeia. E a União Europeia se tornou ali um dos blocos econômicos mais importantes do mundo e se tornou o bloco econômico de maior integração política e econômica, porque eles têm até uma moeda que é adotada ali por quase todos os países que compõem o bloco União Europeia, que é o euro, certo? Outro ponto que é questão de prova: quais os objetivos, né, da União Europeia? O que a União Europeia elenca ali como objetivos? Acompanhe aqui comigo. Bem, entre os objetivos da União Europeia, a gente tem promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus cidadãos. Outro objetivo: garantir a liberdade, a segurança, a justiça dentro das fronteiras internas, dentro do bloco econômico União Europeia. Favorecer o desenvolvimento sustentável, lutar contra a exclusão social e a discriminação, promover o progresso científico e tecnológico, né? Investir ali em ciência, em tecnologia, reforçar a coesão econômica, social, territorial, a solidariedade entre os países que fazem parte da União Europeia, respeitar a grande diversidade cultural e linguística dentro da Europa. Olha, são 27 países ali que compõem a União Europeia, né? E, turma, com uma diversidade muito grande, tanto do ponto de vista cultural e linguístico. E, obviamente, o bloco precisa respeitar essas diferenças, né? Além das diferenças econômicas também. Estabelecer uma união econômica e monetária, a gente viu que eles conseguiram fazer isso, né? Eles criaram o euro, né? Que é a moeda do bloco econômico europeu, certo? Bem, prosseguindo com as nossas aulas da unidade de número 1, nós falamos também sobre as transnacionais. E eu falei para vocês que a gente pode denominar transnacional como sendo ali uma empresa
que tem sede normalmente em um país desenvolvido, e aí ela abre filiais espalhadas ali por todo o mundo. E eu lembro de ter dado para vocês o exemplo da Volks, né? A Volks é uma empresa que fabrica carros, né? Uma transnacional que fabrica carros. Sua sede fica na Alemanha. E ela tem filiais espalhadas por todo o mundo. Inclusive aqui no Brasil a gente tem fábrica da Volks, certo? Então essa é a ideia de uma transnacional. Ter ali a sua sede em um país normalmente desenvolvido e ela cria ali filiais espalhadas por todo o mundo. E essas filiais vão atrás ali, né, de produzir a um custo menor. Atrás de mão de obra barata, matéria-prima, leis ambientais mais flexíveis, por exemplo, certo? Mas para a gente entender como essas transnacionais elas vão surgir, é necessário a gente falar um pouco sobre ordem geopolítica mundial, certo? E o que é uma ordem geopolítica mundial? Nada mais é que como está se dando as relações de equilíbrio de força e poder entre os países do mundo. Nós tivemos, ao longo dos 2 últimos séculos, algumas ordens geopolíticas mundiais. Por exemplo, até o fim da Guerra Fria, que vai acontecer ali no início da década de 90, em 1991, quando a gente tem a queda da União Soviética, né, o fim da União Soviética, a gente tinha uma ordem geopolítica mundial chamada de bipolar, com 2 polos de poder. Já comentei também com vocês. E esses polos de poder eram Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Eram eles que faziam ali, determinavam como seriam as relações de equilíbrio e força entre os países do mundo, certo? Bem, essa ordem geopolítica mundial, chamada de bipolar, ela acabou quando a Guerra Fria chegou ao fim, em 1991, com o fim da União Soviética. E aí surgiu uma nova ordem geopolítica mundial que possibilitou uma maior circulação de pessoas, de mercadorias, de capital pelo território global. Essa ordem geopolítica mundial que surgiu, que nós chamamos também de nova ordem geopolítica mundial, ela é denominada de unimultipolar. Une porque os Estados Unidos é hegemônico do ponto de vista militar, vocês já sabem que ele tem o exército ali mais poderoso do mundo, né? Mas do ponto de vista econômico, nós temos diversos polos de poder econômicos espalhados pelo mundo. União Europeia, na Ásia, China, Japão, enfim, em escala menor, o Brasil aqui na América do Sul. Então temos diversos polos de poder econômicos espalhados ali pelo mundo, certo? Dando continuidade, a gente observa que a partir dessa nova ordem geopolítica mundial, a gente tem ali a intensificação dessa integração entre os países do mundo e, em especial, entre os países que faziam parte da União Soviética, que eram socialistas, que viraram, a partir desse momento, capitalista. Virando capitalista, as mercadorias e as empresas conseguiram circular pelo território desses países, certo? E aí a gente observa que a gente tem uma intensa conexão, em especial a partir daí, entre os países do mundo, e a gente vai entender como esse fenômeno é denominado. Vamos lá. Olha, a gente observa que esse processo de aprofundamento da integração econômica, social, cultural e da comunicação, nós chamamos de globalização. E o que é essa globalização, professor? A globalização é esse momento de maior conexão entre as pessoas e entre os lugares também. E essa maior conexão entre pessoas e lugares só foi possível graças à evolução dos meios de transporte e dos meios de comunicação, que evoluíram bastante, em especial nos últimos séculos. E aí eu falei para vocês, dei alguns exemplos. Uma viagem no período colonial de Portugal para o Brasil, se tudo desse certo, poderia demorar ali 2 meses para acontecer. Se as coisas se complicassem um pouco, 3 meses, e correndo o risco das embarcações nem chegarem ao destino final, no Brasil, no caso. Hoje, essa mesma viagem você pode fazer não de barco, não de caravela, mas de avião, gastando ali 8 horas de tempo. Então, observem como ficou mais fácil sair de um continente e chegar até outro continente. Isso só foi possível graças à evolução dos meios de transporte, que possibilitou esse mundo globalizado que nós temos hoje. Meio de comunicação. Olha, fazer fofoca no século XVII, no século XVIII era um problema, gente, porque uma notícia que aconteceu, um fato que acontecia na Europa, chegava meses depois aqui pra gente. Hoje não, né? A fofoca é em tempo real.
Aconteceu alguma coisa, você já fica sabendo ali pelas redes sociais, pelo WhatsApp e outros. Para vocês terem uma ideia, teve recentemente um terremoto de magnitude muito alta na Rússia. E aí esse terremoto gerou um tsunami, não sei se vocês estão acompanhando aí. E foi transmitido em tempo real a chegada do tsunami à costa ali dos países. Olha só como a gente tem essa facilidade de se conectar, de saber das notícias, de falar com uma pessoa do outro lado do mundo. Isso só foi possível graças à evolução dos meios de comunicação. Então, esse mundo globalizado, esse mundo conectado, onde os lugares se conectam, onde as pessoas se conectam, nós chamamos de mundo, nós chamamos de globalização, certo? Dando continuidade, a gente observa que, ao mesmo tempo que a globalização ela proporcionou essa interação entre as pessoas, entre os lugares, ela também criou uma padronização nos nossos hábitos de consumo, né? Hoje, turma, a gente consome basicamente as mesmas coisas. Roupas, né? A gente consome as mesmas marcas, os mesmos filmes, as séries, as músicas, os aplicativos. Isso criou o que nós chamamos de cultura global, que muitas das vezes acontece em detrimento da nossa cultura, certo? Outro ponto que a gente viu no decorrer dessa aula, após a explicação da globalização, das ordens geopolíticas mundiais, nós falamos sobre esse contexto que as transnacionais vão surgir. É dessa realidade que eu citei para vocês, marcada por uma nova ordem geopolítica mundial, bem como de um mundo mais globalizado, que surgem essas transnacionais, né? Isso que estão aqui apresentadas para vocês, né? Já falei para vocês que essas transnacionais são grandes empresas que têm ali sua sede em um país desenvolvido normalmente e filiais espalhadas por todo o mundo. Em que áreas de atuação, né, essas transnacionais atuam? Acompanhe aqui comigo. Olha, entre as áreas de atuação das transnacionais, nós temos diversos segmentos. Vamos lá. Temos ali as transnacionais da indústria alimentícia, de bebidas, tá certo? Conforme vocês vão observar aqui. Na área de comida, a gente tem os fast foods, que são famosos, né? McDonald's, por exemplo. A gente tem também a KFC, temos a Burger King, né? Na área de bebidas, Coca-Cola, Pepsi. Na área de petrolífera, a gente tem, por exemplo, a Petrobras, que é uma empresa brasileira que é transnacional. Enfim, temos a atuação dessas transnacionais em diversos segmentos, tá certo? E a gente vai entender um pouco melhor como é essa questão do deslocamento das filiais dessas transnacionais para países, em especial, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Acompanhe aqui comigo. Bem, os países que recebem essas grandes corporações, né, grandes corporações ou transnacionais, eles precisam oferecer alguma vantagem, né? E quais seriam essas vantagens, professor? Custo menor de produção. Por que esse custo da produção é menor em países como o Brasil, por exemplo? Porque nós temos mão de obra barata e nós temos também matéria-prima barata e também em grande quantidade por aqui. E, obviamente, a gente espera receber alguma coisa em troca dessas transnacionais ou dessas corporações. O que o governo brasileiro quer dessas transnacionais, por exemplo? Que elas ofereçam aqui emprego, que tragam capital, que tragam geração de renda para o nosso país. Então, é basicamente isso que essas transnacionais elas têm a oferecer para os países de uma forma geral, certo? Bem, apesar da gente ter fábrica, por exemplo, da Volkswagen aqui no Brasil, não é aqui na fábrica da Volkswagen no Brasil que as decisões são tomadas, tá? Essas decisões ali, elas são tomadas em suas sedes, em relação a tudo, certo? Quem decide se a fábrica do Brasil, por exemplo, da Volkswagen, que é o exemplo que nós estamos analisando aqui, quem decide que a fábrica da Volkswagen do Brasil vai continuar funcionando ou vai fechar é a sua sede lá na Alemanha, certo? Bem, dando continuidade, nós falamos também sobre o faturamento dessas transnacionais. Olha, são empresas que conseguem faturar mais valores maiores que o produto interno bruto, o PIB, de muitos países, certo? É de dar inveja, né, o faturamento dessas transnacionais. Acompanhe aqui comigo que eu tenho um gráfico para mostrar para vocês. A Walmart, que trabalha ali no varejo, mais de 523 bilhões de dólares. A Amazon, que vocês conhecem, isso no ano de 2021, tá?
A Amazon faturou ali mais de 280 bilhões de dólares também. A Apple, mais de 260 bilhões de dólares. A Toyota, mais de 275 bilhões de dólares. E a Volkswagen, mais de 282 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né, que elas faturam. E, obviamente, isso dá para essas empresas um poder muito grande, tanto do ponto de vista político como econômico. Além disso, turma, para aumentar ainda mais esses ganhos, né, essas empresas transnacionais normalmente fazem acordos. E esses acordos envolvem, tipo, o trust, que é quando a gente tem a fusão e incorporação de uma empresa. Acontece muito com empresas aéreas. Elas se unem, né? E elas se unem ali para dominar, né, a oferta de um determinado produto ou serviço. Nesse caso, o serviço de vendas de passagem, por exemplo, né? Então, elas se unem ali para diminuir a concorrência. Temos o holding também. E aqui a gente tem a criação de uma empresa que vai administrar outras grandes empresas, muito comum no contexto atual. E o cartel, que é um problema, né? Que é quando a gente tem duas empresas ou mais combinando ali os valores de um determinado produto. Então, essas empresas se unem para dizer o valor que elas vão vender o produto, diminuindo, obviamente, a concorrência e prejudicando o consumidor de uma forma geral. Professor, temos transnacionais aqui no Brasil? Temos, e eu vou citar para vocês o que talvez seja o nosso principal exemplo de transnacional, né? Que é o caso da Petrobras, que foi criada ali no ano de 1953, atua ali em diversos setores, como o energético, exploração de gás, de petróleo, até a distribuição, passando ali pelo refino e pelo abastecimento de uma forma geral. A Petrobras, ela colocou o Brasil, né, isso, em um ramo muito, em um grupo muito seleto, que é aquele grupo de países que conseguem exportar, tirar, né, mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia, conforme vocês podem observar aqui na informação. Além disso, a Petrobras ela tem uma tecnologia, né, que permite que ela retire ali petróleo de águas profundas. E isso é muito importante, já que nós temos uma quantidade, uma reserva muito grande de petróleo localizada ali em águas profundas. Dados relacionados à extração de petróleo recente aqui da Petrobras. Acompanhe aqui comigo. Em 2020, um pouco mais, a Petrobras conseguiu extrair um pouco mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia. Então, é um valor significativo, certo? Bem, prosseguindo, nós falamos também nas aulas da unidade de número 1 sobre a APEC, que é um acordo de cooperação entre os países ali da Ásia e do Pacífico, de uma forma geral. Reúne ali um grupo de 21 países que formam um bloco econômico denominado de APEC, cooperação econômica entre a Ásia e o Pacífico, certo? Bem, essa ideia de formar a APEC, ela surgiu ali, veio do primeiro-ministro australiano Bob Hawke, que em 1989, lá em Seul, capital da Coreia do Sul, propôs ali a criação da APEC e deu super certo. E eles prosseguiram essa ideia e diversos países aceitaram entrar para esse bloco econômico, por assim dizer, e nós vamos verificar quais são esses países que compõem ali a APEC. Acompanhem comigo. Olha, é um grupo diverso, que envolve países da Oceania, como a Austrália, por exemplo, e países de outros continentes, como o Canadá, na América do Norte, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, na Ásia, por exemplo, Estados Unidos na América do Norte, Chile e Peru aqui na América do Sul, são diversos países. Temos Taiwan, conforme eu já falei para vocês, não é um país autônomo, né? A APEC fez o seguinte para diminuir a tensão entre Taiwan e China, né? A República Popular da China, que é a China que a gente conhece, não reconhece a República da China, que é Taiwan, certo? E aí a PEC, para diminuir a tensão entre os dois, criou a nomenclatura Taipei chinesa, né? E é assim que eles chamam, dentro da PEC, Taiwan, de Taipei chinesa, certo? Bem, temos aqui uma mapinha que mostra a espacialização dos países da APEC, desde países da América do Norte, da América do Sul, a países da Ásia em especial, certo? Temos aqui algumas curiosidades sobre os países que compõem a APEC. Bem, os 4 maiores países do mundo:
Rússia, Canadá, China e Estados Unidos, isso em extensão territorial, estão na APEC. Algumas das maiores economias do mundo, Estados Unidos, maior economia do mundo, China, segunda maior economia do mundo. Temos também algumas das maiores populações do mundo, é o caso da população chinesa, que ultrapassa 1,4 bilhão de pessoas. Temos também alguns dos maiores IDHs, do mundo, acima de 0,900, é o caso de Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia. Está presente também, tem países dos 4 hemisférios, tá? Do hemisfério norte, como é o caso dos Estados Unidos, do hemisfério sul, como é o caso do Chile, por exemplo, do hemisfério ocidental, como é o caso do Canadá, oriental, dos países ali da Ásia. É um bloco econômico muito diverso e muito importante no cenário geopolítico e, em especial, econômico para o planeta. Bem, com isso a gente encerra a nossa aula de revisão.